pessoal! Começamos mais um episódio do podcast Conversa com RH. Sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Gabriele Correia e hoje nós temos uma convidada aqui maravilhosa, é a Cris Oliveira. Tudo bem, Cris? Tudo bem, boa noite para vocês, boa noite a todos. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Cristiana Oliveira, né? Eu sou formada em RH, faço pós-graduação em gestão de pessoas, trabalho também como headhunter. E hoje nós vamos falar sobre o meu livro, A Relação entre Traços de Personalidades e o Desempenho no Trabalho, né? De que forma, quais os impactos que pode causar quando você não conhece os traços de personalidades dos seus colaboradores. Eu sou a Flávia, sou consultora de RH, trabalho com recrutamento e seleção. Eu e a Gabriela estamos aqui no nosso podcast toda semana e, como a gente falou, estamos ali fazendo algumas edições especiais, mais que especiais, porque estamos trazendo nossos colegas, né, que participaram com a gente na coautoria do nosso livro. Então, hoje a gente já apresentou e vamos conversar um pouquinho com a Cris e ela vai passar para a gente algumas informações como foi o livro. Tudo não pode, né, Cris? Porque o livro está lá para o pessoal adquirir, então o pessoal vai adquirir o nosso livro, mas a gente vai dar só uma pincelada ali de como é que foi fazer o nosso livro. Tranquila, Cris? Tranquila. Então tá certo. Ô, Cris, para começar, você vai tirar ali uma dúvida para a gente, vai esclarecer uma coisinha para a gente muito simples. O que inspirou a Cris a escrever sobre esse tema, relação entre os traços de personalidade e o desempenho no trabalho? Qual que foi a importância desse tema, Cris, para uma empresa? Como é que tu tirou esse tema? Fala um pouquinho para a gente. Então, o que são traços de personalidades, né? São características persistentes que ela chega a interferir na maneira como a pessoa sente, como ela reage todo o tempo em várias situações da vida, né? Então, eu trabalhei num lugar onde tinha muitas pessoas, você via ali várias personalidades diferentes e eram tratadas todas iguais. E é o que a gente vê também nas empresas, né? São tratados todos iguais. Aí eu comecei a perceber que se tratar aquelas pessoas de formas diferentes, feedbacks individuais, entre outras coisas, teria um retorno diferente no desenvolvimento da empresa, né? Tanto das pessoas como da empresa. E também eu vi um livro, O Poder dos Quietos. Eu não sei se vocês já viram esse livro, ele é muito interessante, que a autora Susan Cain, ela fala do poder dos inquietos e ela fala de uma forma tão, tão bonita que acho que até as pessoas que são mais extrovertidas vão querer ser inquietas, né? Aí isso me levou a esse tema e por gostar também da parte de psicologia, né? Que eu gosto muito de psicologia organizacional. E isso me levou a desenvolver esse tema, que eu acho muito interessante, né? Para que os líderes vejam esse livro, vai ajudar eles na forma como eles lidam com os colaboradores. Entendo, não, isso é muito importante. Isso exatamente, né, Flávia? O tema dela é muito legal, porque ela fala sobre o perfil comportamental das pessoas, né? Coisas que não dá para ser mudado, é a essência da pessoa. E quando a empresa ela tem líderes que entendem cada perfil, entende o que motiva aquelas pessoas, o que engaja aquelas pessoas, tudo muda, né? A forma como a forma como a empresa gere o seu negócio é totalmente diferente. A gente vê nitidamente a diferença entre uma empresa que se preocupa com esse ponto e a diferença com aquela que não se preocupa. A gente vê nitidamente, exatamente, e isso motiva as pessoas, né? A forma de identificar, né, os perfis. É até um ponto interessante, sabe o quê, Cris? Pelo fato daquela empresa que se preocupa com fit cultural, né? Quando a gente, na parte de recrutamento e seleção, é muito interessante ser avaliado isso também na hora de recrutar.
não é mesmo? E Cris, me diga uma coisa, quais são os principais pontos que você destaca no seu capítulo? O que chama a atenção do leitor? Então, se você trabalhar os traços de personalidades, isso vai ajudar o recrutador na hora de selecionar, vai ajudar nos feedbacks individuais principalmente, né? Porque às vezes uma pessoa gosta de ser chamada a atenção ali na frente de todo mundo, mas a maioria já não gosta. Então ajuda nos feedbacks, ajuda nos treinamentos, nas distribuições de tarefas. Se você sabe a personalidade, a característica ali individuais, você vai saber distribuir as tarefas e terá um melhor retorno daquelas tarefas quando você distribui para a pessoa certa, né? Sabe que a Cris falando assim, né, a gente conversando agora, eu lembro uma época, e eu li ali também, a Cris deixou bem, bem claro ali pra gente essa parte no livro, me veio à cabeça agora uma situação, há muito tempo, né, não muito, não pode falar muito, há muito tempo, gente, não precisa falar a idade, né, há muito tempo a gente fazia o recrutamento e seleção era assim, tu tinha uma vaga e chamava ali 10, 15 pessoas todas juntas, seria ali uma entrevista coletiva. E a primeira coisa que acontecia era uma dinâmica. Então a gente fazia uma dinâmica. E eu lembro que a gente estava fazendo recrutamento para uma vaga de telemarketing. E o telemarketing ele tem que falar bastante, ele tem que se desenvolver, né? E tinha pessoas ali que no início da dinâmica ela já estava assim mais quietinha, mais tímida, não conseguia falar, desenvolver, que é normal. Então, essa pessoa, ela já está demonstrando ali que ela precisa do trabalho, ela está procurando o trabalho, mas ela não vai ficar legal para uma vaga mais dinâmica e que faz barulho e que converse, precisa vender também. Então, tem que ser visto isso, né, Cris? E quem está recrutando e os líderes ali que vão ser o líder dessa equipe, então ela tem que ficar ali bem focada nessa parte e ter uma certa preparação para isso, né? E pensando nisso agora, Cris, me veio à cabeça, que conselho que você daria para os líderes ali, para que querem começar a prestar mais atenção nesses traços de personalidade da equipe, que a gente fala equipe porque ele já tem uma equipe formada e que também possa servir ali para os novos, né? Para os novos que vão fazer parte da equipe dele. Sim. Eu acredito que, assim, um dos melhores retornos seria oferecer programas de desenvolvimento pessoal, né? Porque ali, muitas vezes, talvez seja uma característica que pode ser desenvolvida e melhorada. E, às vezes, a gente confunde com o traço de personalidade. Então, isso porque, principalmente, um treinamento vindo de alguém de fora. Porque, muitas vezes, na empresa, os colaboradores, eles não aceitam, eles têm uma certa tolerância ali para aceitar um conselho do líder. E se o líder chama para dar um treinamento, talvez eles não vão aceitar. Então, se isso vem de fora, começa a melhorar, eles começam a ver o que pode mudar ali neles, começam a aceitar os feedbacks, né? E além desse desenvolvimento, os feedbacks também, individual, e até o líder se autoconhecer também, porque ele se autoconhecendo, ele vai entender mais como ele pode ter empatia pelo colaborador e como pode ser desenvolvido também. Aí, a partir desse desenvolvimento, desse treinamento que pode vir de fora, talvez aí o líder comece a dar treinamento e já seja mais aceito pela equipe. Nossa, isso é muito bom. Muito bom. Muito legal. Exatamente. Bem interessante esse ponto que ela levantou sobre a questão do líder se autoconhecer. Por quê? Muitas vezes as empresas elas acabam promovendo aquela pessoa que não sabe que tipo de liderança é ela. Porque muitas vezes o líder ele é mais técnico ou ele é mais emocional, no caso ali, interpessoal, né? E tem que ter uma junção das duas coisas. O líder ele tem que ter uma visão estratégica e também tem que ter uma relação interpessoal legal ali para ter um trabalho em equipe, porque ele precisa gerir aquela equipe. Então, muitas vezes a empresa ela acaba promovendo errado, ou não treina aquela pessoa, não desenvolve. Isso é muito importante, não é mesmo, Cris? E é que nem você falou,
a empresa recebe um treinamento de alguma consultora de RH que faça esses tipos de treinamentos. E aí, o líder vai começar a desenvolver também essas habilidades e conseguir treinar direito os seus colaboradores, não é mesmo? Sim. Aí, como ponto positivo, ele vai ter um melhor desempenho dos colaboradores, e os colaboradores trabalhando mais felizes, eles vão tratar os clientes mais felizes, né? Que isso vai impactar na cultura da empresa. Porque muitas vezes é uma empresa muito boa, mas se um cliente vai lá e ele não é tratado da forma como ele gostaria, porque muitas vezes a gente sabe que o colaborador trabalhando de má vontade, ele não trata bem os funcionários, né? Então, tem que ter esse ponto positivo, porque ele investindo no colaborador, ele vai estar investindo na empresa, e isso ele vai ter um melhor retorno, né? Com certeza, isso aí. Esses são os pontos positivos, né? E também gera uma retenção de talentos, engaja melhor os colaboradores, sem falar que vai gerar mais lucro, porque uma equipe bem engajada, uma equipe motivada, ela produz muito mais, não é mesmo, Flávia? Sim, exatamente. É muito importante isso que a Cris abordou para a gente. E a gente fala muito em liderança, né, Gabriele? Treinamento. É uma equipe. Então, uma equipe, ela tem que ser uma equipe. Às vezes, tu tem alguém ali na equipe que não encaixa bem, mas vamos tentar entender o porquê que aquele não está encaixado na equipe. O que está acontecendo, né? E através disso, Cris, a gente vê que existem muitos desafios que algumas empresas enfrentam quando tem um líder que não está preparado. A gente fala muito isso, né, Gabriele? Às vezes não é nem culpa daquele líder que ele não está preparado. Às vezes tem a situação em que aquele líder também não tem um treinamento para isso. Então, existem muitos desafios hoje que as empresas enfrentam quando o líder não está preparado, quando ele não é treinado. E como que dá para observar esses traços, Cris? O que você acha? O que você diz para a gente ali? Aquele líder que não está preparado para essa dinâmica, né? É que muitas vezes eu ainda tenho aquela coisa de que o líder é para mandar, né? E os colaboradores só obedecer. Então, tem muitos que usam do título ali de liderança e acham que é só mandar. E muitos, quando não estão preparados, até eles acabam gerando conflitos também. Tem aqueles líderes que... Tem um líder que a pessoa só obedece porque está na presença, quando vira as costas é aquelas conversinhas, é piadinhas. Então, é bom o líder se autoconhecer para ele passar a ter uma liderança que as pessoas respeitem ele. A gente sabe que existe muito isso. Se você não gostar do líder e quando ele virar as costas, ele ser respeitado, então isso aí também não vai ser bom para o desenvolvimento empresarial. Né? Ali complica para todos, né, no geral, né? Complica muito mesmo. Exatamente. O líder, ele tem que dar exemplo, não é mesmo, Cris? É bem complicada essa questão aí que você falou, que você levantou esse ponto, esse exemplo, porque muitas vezes o líder, ele tem aquela autoridade, realmente é exatamente o que acontece. Aquele líder que quer ser chefe acaba sendo não tão respeitado, né? Então, acaba delegando de maneira errada ali. Ô, Cris, me conta um pouco sobre uma experiência pessoal ou profissional que ilustra bem essa situação aí com relação aos traços de personalidade. Então, eu trabalhei, eu fiz 2 anos de pedagogia, né, e acabei desistindo, mas ainda fiz um estágio numa escola, e era com alunos, não era colaboradores, tinha os colaboradores também. Mas entre os alunos você via vários traços de personalidades, e essa escola, ela era numa zona rural, e os alunos, apesar de ter uma idade que já era para saber ler e escrever, eles não sabiam, né? A gente teve que criar toda uma estratégia para ensinar eles a ler, ver quem aprendia de tal forma. No início, até a gente começou fazendo rodas de leitura com todos eles. Viu que teve uma melhora ali, mas depois teve que evoluir e ver a forma como cada um aprendia mais, porque tinha uns que eles não tinham coragem nenhuma para ler ali na frente de todo mundo, ou junto com os colegas. Então, no início foi assim, mas a gente via ali vários traços de personalidades, tinha uns que dizia na cara dos professores que odiava eles, mas no final você via que eles não odiavam. Era só ali,
talvez uma carência, alguma coisa. Então, acho que tudo isso acontece dentro de uma empresa também. Sim. Com certeza. Mas teve um bom retorno. Coisa boa, né? Coisa boa, né, Cris? Você vê as crianças se desenvolverem, vendo que elas aprenderam algo positivo com vocês. Isso é muito importante, né, Flávia? Nossa, isso é muito importante. E é legal, porque falando assim, começa das crianças ali, é um grupo, é uma equipe. E isso vai trazendo, eles vão crescendo, se desenvolvendo e se descobrindo, na verdade, né? Que são crianças, eles vão descobrindo ali. E aprender a estudar em equipes também. É muito bom, né? A gente lembra na escola, tínhamos prova em grupo, trabalho em grupo, era uma equipe, né? Aquilo era uma equipe. Eu queria levantar um ponto aqui, né? Que imagina, né? Com crianças já é complicado. Então imagina quando já é aquele colaborador que tem uma vasta experiência. E realmente isso é um dos desafios que as empresas enfrentam. Que muitas vezes as pessoas já têm esse traço de personalidade e muitas vezes não querem mudar, não é mesmo, Cris? Isso aí piora ainda mais a questão do desenvolvimento. Mas é importante também que a empresa ela tenha consciência de que ela tem que desenvolver as pessoas. E tem que trazer essa cultura do desenvolvimento também. Explicar para aquele colaborador o quanto que é importante também ele se desenvolver para que ele consiga ter os benefícios, não somente naquela empresa, não vai ser somente para aquela empresa, mas para experiências pessoais também, tanto para outras empresas, se por acaso aquele colaborador quiser ir buscar outra carreira, por exemplo. É uma sequência da vida ali, né? E o desenvolvimento pessoal, ele deveria ter desde a infância, porque hoje em dia eu trabalhei numa empresa também que tinha vários colaboradores. E ali, como era um call center, era tudo sentado um do lado do outro. A gente vê adultos que agem como se tivessem 5 anos de idade, vê várias situações assim que a gente sabe que foi. Não é porque a pessoa quer, mas porque ela passou a vida toda sem saber que ela poderia desenvolver aquilo ali, né? Eu tô me lembrando aqui agora de um vídeo no Instagram que eu vi, que é um monte de... representando o ambiente de trabalho, e era um monte de animais gritando, e bem... Ei, eu vi. É muito interessante, eu vi. Eu não vi esse vídeo, mas... É muito interessante. Ô, Cris, vindo com essa experiência que tu teves aí, né, já ali com as crianças na escola, que eu acho fantástico, porque criança, eles falam mesmo, e isso é uma experiência incrível, né? Não é fácil isso aí. Agora, falando um pouco, através disso, o que levou a Cris a seguir a carreira de gestão de pessoas? Como é que foi isso, Cris? Então, pelo menos da adolescência que eu me lembro, eu gostava de psicologia. Aí eu fui fazer RH mais porque eu queria uma coisa mais rápida. Eu não sabia porque muita gente tem essa visão de que o RH é só o departamento pessoal, né? E eu mesma fui fazer, eu não sabia que tinha tanto de psicologia no RH, tanto de desenvolvimento pessoal, tanto de liderança. E eu acabei gostando, né? Eu vi que eu não precisava de uma psicologia para trabalhar com o que eu gosto. Então, isso que me levou, foi uma forma, não foi uma coisa que eu queria, só que no final é o que eu gosto, né? E eu pretendo desenvolver mais ainda e fazer uma carreira aí na área de psicologia organizacional, ou mesmo de gestão de pessoas, né? Muito bom. Isso aí, ótimo. Ótimo, Cris. Que bonito isso, que bonito ouvir isso de você, que você achava que era antes só departamento pessoal, mas a gente sabe hoje que o RH está se tornando muito mais estratégico, muito mais importante, uma área super importante, e a gente fala aqui, né, para o pessoal que contratem um consultor de RH também, porque muitas vezes, na verdade, 90% das empresas aqui no Brasil tem um RH tanto para o DP, quanto para o recrutamento e seleção, tanto para o treinamento e desenvolvimento, só que o RH ele fica sobrecarregado. Então é necessário... muita coisa, né? Muita coisa. Então é necessário ter essa ajuda externa. E a gente está aqui para isso, não é mesmo, Cris?
Sim, a gente está aí para apresentar, né? E cada vez mais o pessoal ir conhecendo, principalmente as empresas, e saber que precisa de um colaborador para cada área, né? Para ter tendo uma visão melhor, trabalhando em grupo, e as empresas só tendem a ganhar com isso. Com certeza, Cris. Cris, pode me compartilhar um pouco sobre a sua trajetória profissional e como chegou ao ponto de escrever o livro Segredos ICI? Então, eu sempre fugi assim a vida toda. Parece que, sabe, quando parece que era para trabalhar com pessoas, mas você acaba fugindo. Desde quando eu estava no ensino médio, que eu fiz magistério, né? Aí a gente dava aquelas aulas na magistério, acho que nem existe mais. Eu tinha duas opções na minha cidade, eu era magistério ou era contabilidade. Aí daí já começou, né? Já fugi da contabilidade e já fui para a área de humanas. Uhum. Aí a gente dava aula e o pessoal, nas outras aulas dos colegas de classe, muita gente ia embora, só ficava quando a professora obrigava. E nas minhas aulas, a sala cheia, ninguém faltava, e eu doida para o povo ir embora. Aí eu vim das pessoas. Depois acabei trabalhando também num projeto, me envolvendo lá num projeto que precisava também estar apresentando coisa na Câmara. E eu sempre fugindo de tudo, mas parece que você tenta fugir de uma coisa e não tem jeito, né? Aí, por gostar de observar as pessoas também, ver como as pessoas agem e resolvem seus problemas, seja para você aprender com elas como se fazer daquele jeito ou não, né? Que às vezes a gente olha e diz, eu nunca vou agir daquela forma. Aí isso me levou a escolher esse tema, né? Porque abordava mais os traços de personalidades, você acaba descobrindo como cada pessoa reage diante de determinadas situações da vida. Com certeza, Cris. Eu quero falar aqui que o magistério se foi, mas tem muitas pessoas que se formaram em magistério, muitas pessoas que desenvolveram as crianças, desenvolveram os adolescentes, e elas têm sim um papel muito importante na sociedade. A gente tem muito orgulho dessas pessoas. E hoje mudou para pedagogia, mas segue aí uma trajetória muito bonita. Na verdade, a gente precisa da educação, né? A educação é super importante na vida de qualquer pessoa, da sociedade, para transformar numa sociedade melhor, não é mesmo, Flávia? É isso aí. Hoje eu acho que todas as profissões são importantes e necessárias, mas o professor é aquele que não pode faltar. Meu Deus, não tem como, né? Como que a gente não lembra de um professor? Eu tenho professores queridos de anos, assim, acho que até na faculdade eu tenho professores queridos que até hoje, nossa, são assim... Como é bom, né? Muito, muito, é muito gostoso, é incrível, assim, né? Então, faz parte da vida da gente, principalmente aqueles ali nos primeiros anos da escola, que vai ensinar você até segurar um lápis, uma caneta, então é incrível, né? No ensino médio. É incrível. E assim, se você é advogado é porque teve professores, se você é médico é porque teve professores, né? Então não teve para onde correr de professores. Não tem como, é primordial, né? É primordial. Pena que, né, não vem ao caso agora, mas não é tão respeitado quanto deveria, mas essa é uma outra situação, mas a gente sempre está agradecendo por eles, porque eles são primordial na vida de todos, né? Não tem como fugir disso aí. Ô Cris, hoje, né, qual que é o interesse hoje fora do trabalho, né? Como que esses interesses influenciam hoje nessa abordagem de gestão de pessoas? Então, meus interesses é assim, eu estou sempre às vezes, final de semana, quando estou no trabalho, eu saio com amigos, ou eu saio para lugares que tem muita gente, mesmo quando eu estou só, eu acabo observando as pessoas. Então, acho que isso tudo puxa a gestão de pessoas, né? E, às vezes até não tem jeito para você não estudar isso e você está ali numa reunião com amigos, você não começar a pensar e uma pessoa reage de uma forma, você acaba pensando nisso, né? Então, eu acho que a vida toda está interligada a esse tema do RH, principalmente ao tema do meu livro, né? Que é muito bom, por sinal. Eu li e fiquei assim encantada.
Tem coisas que eu li ali que eu falei, nossa, como eu não pensei nisso antes? Bom. Né? Tu acaba pensando. E eu acabei falando, né? A gente teve o Carlos aqui, teve a Suzana que a gente conversou, e eu acabei falando assim, o nosso livro hoje, né? A gente tem mais de 20, né, coautores ali. O nosso livro hoje, ele serve também, ele é para que seja feito também no treinamento ali com uma equipe. Então, uma equipe pode pegar o nosso livro, todos os livros, qualquer livro hoje é primordial, né? Ler uma página ali, ler um pedacinho do livro e discutir com a equipe, né? Conversar com a equipe, isso também é um treinamento. Discutir com a equipe o que cada um achou, o que cada um entendeu daquilo ali. Poder compartilhar com a equipe toda alguma parte do nosso livro. E isso é importante. Exatamente. Ô, Cris, me diga aí, qual foi a sua maior lição que você aprendeu durante a sua formação de gestão de RH e durante a sua experiência com a gestão de pessoas? São tantas lições que às vezes fica difícil você até escolher uma, né? E o tempo também não dá. Mas, assim, o que eu levo para a vida é que cada pessoa poderia, não só um líder ou pessoas que trabalham numa empresa, mas conhecer a si mesmo e conhecer o outro, estudar sobre os traços de personalidades, para você ter mais empatia pelo outro, ou para você ter mais paciência, né? Porque muitas vezes o povo pensa, ela não tem vontade de bater em ninguém, ela não agride ninguém, ela não tem vontade de gritar. E não é que a gente não tenha vontade, é porque a gente sabe que o melhor é ficar quieto, né? Que nem sempre reagir é a melhor situação. Exato. Então, o que eu diria para todo mundo é estudar sobre traços de personalidade, tentar conhecer a si mesmo e ao outro, para ter um melhor desenvolvimento e uma melhor convivência com as pessoas, de uma forma geral. Com certeza. Cris, eu queria levantar um ponto aqui, desculpa, tá, Flávia? Tranquilo. Essa questão de descobrir qual o seu traço de personalidade é muito importante nas nossas vidas, porque é tanto para a vida pessoal quanto profissional, Sim. Porque quando você sabe de que forma que você age, você consegue entender também quais os traços daquele outro. Então você consegue entender, se colocar no lugar, é como você diz, a empatia, né? Você consegue se colocar no lugar daquela pessoa. E por isso que você deve agir de certa forma que não magoe, que não machuque aquela pessoa, né? Isso faz uma diferença tremenda, isso que a Gabi falou pra gente, né? E às vezes até, por exemplo, se você fala uma coisa, eu fico magoada, mas às vezes eu sei que por trás do que você está falando não é aquilo, o seu problema não é comigo, você está com algum problema pessoal e está falando aquilo ali só por falar. Então eu já deixo para lá, o problema já não é comigo, eu já não vou me magoar com aquilo, né? Mas quando a gente não entende o lado do outro, você acaba achando que tudo é com você, que o problema dele é com você, que ele quis te agredir. E nem sempre é assim, né? Com certeza, é muito importante a gente estudar a inteligência emocional. Sim. A inteligência emocional hoje é primordial para qualquer equipe, né? Não digo só para a equipe, para a vida. Porque hoje Dentro de casa, né? Tudo é como a gente fala, hoje a gente tem que pensar e repensar em coisas para falar, porque depende principalmente agora no ambiente de trabalho. Às vezes uma discussão, uma coisa mal ouvida, você pode interpretar errado o que alguém falou, né? E já vai lá discutir, e hoje tem muito esse negócio de vou tirar satisfação. E esse negócio de tirar satisfação, por estar com a cabeça quente ali em algum momento, você pode acabar prejudicando o teu trabalho e acabar perdendo uma carreira que você está começando. E isso a gente fala para todos os setores, todos os departamentos, todas as funções e para a sua casa também. Então, é para a vida isso, né? É verdade. Aí o probleminha acaba ocasionando uma situação bem maior, né? Vira um problemão. Pois isso é mesmo. Complicado. Gente, já estamos encerrando esse episódio. Fico muito feliz de tê-lo aqui como nossa convidada, Cris. Você quer deixar algum recado para o pessoal? Quer falar alguma coisa? Então, aos líderes, né, o que acabei pensando nisso aqui agora, na situação, às vezes você
você está forçando uma situação para ser líder lá no seu trabalho, mas tenta treinar em casa também, porque fica difícil, fica meio forçado, né? Você vê que tem líderes que ele tem ali um sorriso no rosto, mas tá uma coisa forçada, porque não é o costume dele. Mas assim, isso é treinável. Se ele treina em casa, ele treina lá, ele vai acabar sendo esta pessoa que ele está pretendendo ser. E não vai precisar ser um trabalho forçado, né? Vai se tornar até uma pessoa bem melhor. Com certeza. Cris, onde é que o pessoal pode estar adquirindo o e-book com você? Então, pode ser diretamente comigo no direct, né, no Instagram ou no LinkedIn, entrando em contato comigo. E aí eu direciono, a gente vê a melhor forma de estar adquirindo o livro, tá? Muito bom, certo. muito bom. Eu vou estar deixando o arroba da Cris aqui no finalzinho desse vídeo. A gente já está encerrando aqui. Eu agradeço imensamente a todos por estar olhando esses episódios. É muito importante para a gente. O nosso livro está excepcional. A gente tem vários assuntos ali importantes de gestão de pessoas. E um assunto vai conectando o outro. E isso vai gerando ali um treinamento muito forte, né, Flávia? Muito, muito bom. A gente acabou recebendo alguns feedbacks ali, né? Eu adquiri o livro e tem um capítulo que foi incrível. Eu falo muito isso de adquirir o livro para conversar, ter um bate-papo com os colegas ali da equipe, porque a gente já teve esse retorno. Então, a gente ficou muito encantado, assim. Falei, nossa, que bacana isso. E realmente a gente agradece muito. A gente agradece, né, eu e a Gabriele, a gente agradece, Cris, de você ter disponibilizado um tempinho aí para vir conversar com a gente, foi muito legal, a gente fica muito feliz de você ter, né, vindo falar um pouquinho com a gente, e a gente deseja, fala a gente, porque a gente está junto todo dia, né, Gabriele? Com certeza. A gente deseja muito sucesso para ti, que você corra atrás mesmo de todos os seus objetivos e continue ali correndo atrás para estar crescendo, porque a área de gestão de pessoas não acaba nunca, é para a vida. E muito obrigada, Cris, por ter vindo falar com a gente, viu? Eu que agradeço, sou muito grata e precisando a gente tá aí, tá? É só com certeza entrar em contato e estamos sempre aqui. Com certeza. Pessoal, curtam esse vídeo, compartilhem, comente aqui, deixe o seu feedback, adquiram um livro, tá bom? Muito obrigada!